Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, livro de Salmos, capítulo 76 ao capítulo 80. O capítulo 76, ou o Salmo 76, é o salmo também de Asaf, né? E ele começa com uma celebração do poder invencível do Senhor para defender Jerusalém, né? Que é a sua cidade real, né? E vocês vão perceber que é bem coerente a tradição da antiguidade que declara que esse salmo foi composto depois que o Senhor destruiu o exército de Senaqueribe, né? Que ameaçava destruir Jerusalém. Senaqueribe, a gente deve lembrar que é o rei da Assíria, né? Que destruiu o reino do norte, né? Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel, sua tenda está em Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém, como a gente vê lá na passagem de Abraão com Melquisedeque, né? Que era o sacerdote de Salém, né? O lugar da sua habitação em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz, és majestoso e é mais majestoso que os montes, cheios de despojos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? E vocês vão vendo aqui que é uma celebração, né? De ter livrado aqui o povo de Jerusalém e Judá de um grande perigo, né? Como falado antes. Façam os votos ao seu Deus e não deixe de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes. A quem devem temer, não temer aqui a Deus, né? Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Meus irmãos, minhas irmãs, o Salmo 77 também é um salmo da família de Asaf. Ele é um salmo que você vê que o povo está perplexo diante da falta de resposta de Deus, né? Da inatividade de Deus, né? Ele vai recordar aqui, vocês vão perceber a recordação das misericórdias de Deus no passado, né? E ele compara o passado com o presente que está vivendo lá. Vocês vão ver que é uma recordação e é um lamento, né? Clama a Deus por socorro. Quem não clama? Nós temos que clamar sempre, né? Porque Ele é o nosso socorro bem presente, como está escrito. Clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. Oração, momentos de oração, né? A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro e começo a meditar e meu espírito desfalece. Não permitas fechar os olhos, tão inquieto. Estou que não consigo falar. Está pedindo aqui descanso para dormir e não consegue nem falar, nem expressar, né? Fico a pensar no dia que se foram, nos anos há muito passado. De noite recordo minhas canções. Meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se essa promessa? Aqui está falando da promessa de Israel, né? Que Deus tinha feito a Israel lá atrás, lá no Êxodo, no livro de Êxodo, feito a Moisés, né? Onde estabeleceu a lei, né? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? É lógico que Deus não se esquece. Isso aqui é uma colocação do vernáculo, né? Pela falta de outra palavra, né? Em sua ira ele refreou a compaixão. Você vê que aqui a gente não entende que ira é diferente de raiva ou de ódio. Ira é diferente de raiva ou de ódio. Aqui é uma ira que está educando, né? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em suas obras e considerarei os teus feitos, né? E aí ele vai falar aqui, tua vereda passou pelo mar, falando da abertura do Mar Vermelho lá em Êxodo, quando o povo fugia do faraó, né? Do Egito, né?
e teu caminho pelas águas poderosas. Ninguém viu os teus pecados. Guiaste o povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Moisés era o profeta e Arão o sacerdote, né? O Salmo 78, ele também é um salmo da família Asaf, e que ele está falando aqui, lembrando o povo para cumprir os votos a Deus, para cumprir a lei, né? E ele está falando como deve ser proclamada a lei. Povo meu, escuta o meu ensino, inclina meus ouvidos, para que o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, e não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Aqui você está vendo que ele deu a lei está falando da Torá, né? Está falando das 613 leis, né? Que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos dados lá no Sinai. Está lembrando, aqui está falando da aliança. Já tinha passado pela aliança noética, né? Aliança abrâmica, aliança noética, aliança mosaica aqui, né? E aí ele fala: eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, obedecerão aos seus mandamentos. Os homens de Efraim, fecheiros amados, viraram as costas no dia da batalha e não guardaram a aliança de Deus. Aqui, você está percebendo aqui que ele está falando aqui do reino do norte, né? Que Efraim foi para lá, né? Se bandiou para o norte, e cá ficou só a tribo de Judá e Benjamim, né? E esse versículo ele é entendido como uma metáfora da deslealdade desse povo lá com a aliança com Deus, né? O povo de Israel foi desleal ao separar, não só pela questão lá com Jeroboão e com Roboão, mas não cumprindo a aliança, né? Esqueceram que tinha feito maravilha, que tinha lhe mostrado. Fez a água erguer-se como muro, a abertura do Mar Vermelho outra vez, fez a água erguer como muro, né? Fendeu as rochas no deserto, dando água, feriu a rocha, né? Deu essa água da rocha, né? E traz toda a narrativa aqui dos milagres lá acontecidos lá, desde lá a saída do Egito até o estabelecimento na terra de Canaã, né? Passando lá pelo êxodo antes, vencendo tudo aquilo. Expulsou, assim trouxe a fronteira da sua terra santa aos montes que sua mão direita conquistou. Expulsou as nações celestiais e distribuiu a terra por herança. Aqui está dizendo da distribuição da terra das 12 tribos de Judá, né? E deu as tendas a tribos de Judá para que nela habitassem. Está falando aqui das tribos de Israel para que nela habitassem. Falando das 12 tribos, que Israel era uma nação só, né? Com 12 tribos, né? E aí vem falando mais na frente, escolheu seu servo Davi para vencer lá, né? E o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, o seu povo de Israel, sua herança. De coração íntegro, Davi pastoreou, com mãos experientes o conduziu. Estou falando aqui das atribuições de Davi, né, meu irmão? O Salmo 79 é um salmo que vocês vão ver aqui, é um salmo que Deus está disciplinando o povo, né? O Salmo de Asaf é um salmo de lamentação, sobretudo, né? Ele trata a invasão de Jerusalém aqui pelos caldeus, né? Pelos caldeus. E agora vai ver que o povo está cativo, as cidades de templo estão destruídas, né? E as nações pagãs triunfaram sobre Israel aqui, né? Vocês vão perceber isso, né? É um lamento profundo por causa desse juízo divino, né? Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres a seus servos, aos aves do céu por alimento, a carne de seus fiéis e animais, derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, não há ninguém para sepultá-lo. Somos um objeto de zombaria. E aqui está vendo a maldade do povo, né? Dos antepassados, né? Maldade. E aí está vendo aqui o povo interpretando como castigo divino pela desobediência às leis de Deus, né? Até quando, Senhor, ficará exilado para sempre?
Aderá o teu ciúme como fogo, derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os que não invocam o teu nome, pois devoram Jacó, deixando-os em ruínas. Não cobre de nós as maldades de nossos antepassados. Vem depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. E que eles sempre buscam a Deus. É uma história interessante de culpa, ensinamento, perdão e volta a culpar e volta a pecar novamente, né? Porque nações haverão de dizer: onde está o Deus dele, né? E aí o salmo, e aí termina assim: então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, parecemos te louvaremos de geração em geração, cantemos o teu louvor. Isso depois que Deus livra o povo livra a nação daquele perigo lá, né? O Salmo 80 é um salmo, que pede restauração depois de ter sido devastado. Provavelmente aqui Efraim, Benjamim, Manassés, embora Benjamim esteja lá no Reino do Sul, mas parece que Efraim e Manassés representam o Reino do Norte, né? Governado por Jeroboão, né? Porque se Jeroboão recebeu 10 tribos, deixando uma somente para Roboão, e essa tribo seria Judá, então na realidade eram 2 tribos, porque a tribo de Simeão se localizava dentro de Judá. Perceberam? Então Judá tinha Simeão dentro, tinha Benjamim. Então ficaram 2 tribos na verdade, né? Agora, a gente vê interessante que o levantamento dos dados arqueológicos na Palestina tem demonstrado que a região campestre de Jerusalém, né, naquela ocasião lá, experimentou um aumento muito grande da população, que deve ser de refugiados do Reino do Norte que tinham sido destruídos pela Assíria. Por isso que explica a presença de Efraim Benjamim e Manassés no santuário lá de Jerusalém, no templo que foi invadido por essas pessoas. É um salmo de lamento, né? É um salmo de lamento. E aí Charles Spurgeon diz que esse Asaf foi um personagem posterior ao tempo de Davi, que teve a infelicidade de viver como o último trovador em tempos maus. E Alan Harman diz que é possível que esse salmo venha do tempo dos ataques feitos pela Síria, que culminaram na queda de Samaria, aqui dessa época aqui, a queda de Samaria, né? Vocês estão lembrando aqui que o Reino do Norte foi invadido pela Síria, aquela mesma Síria que Deus mandou o profeta Jonas ir pregar lá em Nínive para se arrependesse, né? Escuta-nos, pastor de Israel, olha só. Tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifeste teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. E aqui estão reclamando porque eles estavam invadindo o templo lá, né? Desperta teu poder e vem salvar-nos, restaura-nos, ó Deus. E aí a gente vê aqui o lamento, o sofrimento, né? Nossos inimigos nos caçou de nós, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira e expulsaste as nações, plantaste. E aqui, é interessante que esse verbo aqui, trouxeste, aqui no hebraico, não está assim traduzido, mas quer dizer desarraigar, ou seja, tirou pela raiz e trouxe para outro lugar, transplantou para outro lugar, mudou uma planta de um lugar para o outro, mudou do Egito para a terra que deu, né? Como diz aqui, expulsaste as nações, plantaste e limpaste o terreno, e lançou as raízes e encheu a terra. Encheu o quê? Aquela terra de Canaã lá, que deu como herança, né? Os montes foram cobertos pela tua sombra, os mais altos cedros pelos seus ramos. E a gente vê aqui, no final, restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o seu rosto sobre nós, o teu rosto, para que sejamos salvos. E aqui a gente vê aqui que tem aqui, inclusive, algo que faz lembrar a bênção sacerdotal, né?
o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a vida de cada um de nós. Amém. Glória a Deus.